Olá pessoal, nós vamos dar início agora à última parte do nosso estudo sobre linhas de transmissão. Vamos falar rapidamente sobre as linhas de transmissão de energia ou linhas de transmissão de potência, que são utilizadas em sistemas de transmissão de energia ou potência. Esses sistemas são caracterizados por operarem em baixas frequências, 60 Hz, no caso do Brasil e outros países, também é utilizado 50 Hz, e potências bem elevadas. Como a frequência é baixa, em 60 Hz, no Brasil, por exemplo, o comprimento de onda é muito grande. Então, 5.000 km, velocidade da luz dividido por 60 Hz dá 5.000 km. Então, para linhas que são menores do que 240 km, elas são muito menores do que o comprimento de onda. Nesse caso, a gente pode desprezar a teoria de linhas de transmissão e utilizar a teoria de circuitos, utilizando modelos a parâmetros concentrados. Por outro lado, se a linha tiver mais do que 200 km, chamadas linhas longas, aí eu tenho que utilizar a teoria de linhas de transmissão, que envolve parâmetros distribuídos, certo? Na maior parte dos casos, a condutância por unidade de comprimento não é levada em conta na análise. Tá? Como os condutores são separados por ar, desprezando as perdas nas torres, nos isoladores, por efeito corona, etc., então o G é considerado igual a zero em quase todas as análises. A grande particularidade dos sistemas de transmissão de energia é que a carga é variável no tempo. Em eletrônica e telecomunicações, eu tenho uma carga fixa, 50 ohms, 100 ohms, uma carga complexa, mas é um valor fixo, desde que eu não mexa na carga, não troque, por exemplo, o receptor de TV, é sempre padronizado, tá? A carga em eletrônica e telecomunicações não varia no tempo. Em sistemas de energia, a carga varia continuamente no tempo. Por quê? Ora, no horário de pico, as correntes e as potências demandadas são muito elevadas. Então, eu tenho uma impedância de carga baixa para que se tenha uma potência bem elevada. Já de madrugada, bem longe do pico de consumo de energia elétrica, as correntes são bem menores, as potências são bem menores, a impedância de carga, de Z em ohm, é bem maior. Então, a carga é variável no tempo. Então, é ilusório querer obter casamento de impedâncias, até porque o objetivo não é obter casamento de impedâncias aqui. O objetivo é que a tensão na tomada do usuário tenha um valor fixo em todos os horários do dia. Aqui em Florianópolis, 220 volts RMS eficaz, qualquer que seja o horário, independentemente da carga. Em outras cidades, 127 volts, etc. Tá? Então, o objetivo dos sistemas de transmissão de energia não é obter casamento de impedâncias, mas é obter tensão que não varia em função da passagem do horário, em função da variação da carga do sistema como um todo. Tá certo? Vamos falar um pouco sobre as linhas curtas. As linhas curtas têm um comprimento menor do que 80 km. Nesse tipo de linha, a capacitância por unidade de comprimento é desprezível. Então, considera-se apenas a indutância e a resistência da linha. Então, aqui tem um modelinho da minha linha curta. Eu tenho aqui a fonte, pode ser o equivalente de ter vendido uma máquina lá de Itaipu, por exemplo. Aqui a carga de uma região. Como eu falei, o ZL é variável no tempo. E aqui eu tenho a impedância da linha, que leva em conta apenas os parâmetros série, a resistência R por unidade de comprimento e a indutância L por unidade de comprimento. Quando eu multiplico pelo comprimento, eu tenho os valores dados em ohms e em R. A impedância total da linha, então, é R mais J⍵L vezes o comprimento, tá certo? A análise aqui é bem simplificada, completamente simples, né? Eu posso analisar aqui, o que é VS. Ora, VS é a tensão em Z mais a tensão na carga. Então, a tensão na carga é VL e a tensão em Z é Z vezes IL. E nesse caso aqui, IS é igual a IL. A corrente na entrada da linha, no lado da fonte, é igual à corrente na saída da linha, na carga. Então, isso para uma linha com menor de 80 km, uma linha curta. Tá? Eu posso representar essa equaçãozinha aqui, essas equações, através de um sistema matricial. Quem já estudou quadripolos, esse aqui é um quadripolo ABCD. Quadripolo é um sistema com
um polo, 2 polos, 3 polos, 4 polos. Uma linha de transmissão tem 2 polos na entrada e 2 polos na saída. Então, é um quadripolo, está representado, é a matriz que representa esse quadripolo, tá certo? As linhas que têm entre 240 km e 80 km são conhecidas como linhas médias. Nesse caso, além da impedância série Z, considere-se também a capacitância distribuída da linha. E é usual colocar metade da capacitância total na entrada e a outra metade na saída da linha. Então, eu tenho uma impedância série Z, está dada aqui, e tenho, como aqui está em paralelo, é usual trabalhar com admitância. Então, metade da admitância capacitiva eu coloquei na entrada da linha e a outra metade da admitância capacitiva eu coloquei na saída da linha. E aqui está a admitância total capacitiva da linha. Tá? Então, quando eu multiplico por L, aqui, isso daqui resulta em Siemens. Fazendo análise do circuito, utilizando teoria básica de circuitos elétricos, eu não vou apresentar aqui, tá? Tem vários métodos para fazer isso, análise nodal ou outros métodos mesmo, tá? A gente consegue equacionar o sistema. Então, eu tenho que a tensão na entrada VS depende da tensão VL, depende da corrente L e também depende da impedância série e da admitância Y, tá? Idem a corrente, tá? Posso representar através de uma matriz, a matriz de quadripolo ABCD está aqui, então ela permite obter VS e S em função de VL e L e dos parâmetros da linha. Tá? Isso então para uma linha média. E para uma linha longa? Uma linha longa é aquela que tem um comprimento maior do que 240 km. Nesse caso, a teoria de circuitos começa a dar problemas. Os atrasos devido à propagação começam a ser relevantes. Então, eu sou obrigado a utilizar as equações gerais das linhas de transmissão, que a gente já viu. VS e S em função de VL e L, tá? E das funções hiperbólicas, cosseno hiperbólico e seno hiperbólico de gama L. Tá? A impedância característica da linha é Z0, é raiz de R mais J ômega L dividido por G mais J ômega C. E isso pode ser escrito como sendo Z sobre I, onde Z é a impedância série da linha e Y é a admitância em paralelo da linha, devido só à capacitância, porque, mais uma vez, eu estou desprezando o parâmetro G. Tá? Então, aqui está direto a equação do quadripolo, né? A equação matricial que representa o sistema está dada aqui. A gente já tinha visto, não é novidade. Tá? E aqui eu posso, agora eu fiz o contrário. Eu apresentei a matriz e vou mostrar o circuito equivalente. Então, aqui é um circuito equivalente, em que a teoria de circuitos pode ser utilizada, mas os elementos desse circuito equivalente, Z' e Y', já levam em conta a teoria de linhas de transmissão, já levam em conta os parâmetros distribuídos e os atrasos devido à propagação. Então, Z', a impedância série equivalente, é Z0, que está aqui, vezes um fator de correção que depende da constante de propagação ao longo da linha. O Y' similar, tá certo? Então, esse circuito equivalente aqui, ele foi obtido a partir das equações gerais das linhas de transmissão, tá certo? E se minha linha de transmissão não tem perdas? Se ela não tem perdas, o R é zero ou é muito pequeno, a impedância característica Z é raiz de L sobre C. Nós já vimos isso e a gente sempre chamou Z0 de impedância característica. Está correto isso? Absolutamente correto. O pessoal que trabalha na área de sistemas de energia chama essa impedância de surto, surge impedance. Então, a impedância de surto é a impedância característica de uma linha sem perdas, tá certo? Então, em eletrônica e telecom, a gente busca casamento de impedâncias, quando Z0 e ZL são iguais. Em sistemas de transmissão de energia, como ZL não varia no tempo, como ZL varia no tempo e o Z0 não varia, eu quase nunca vou ter casamento de impedâncias. Pode ser que em algum horário do dia, tá, aconteça dessas impedâncias serem iguais, mas não é o que se busca. Como eu disse, o que se busca é que a tensão VL tenha sempre um valor fixo, independentemente do valor da carga. Aí o pessoal que trabalha na área de sistemas de energia faz controle de reativo, utiliza transformadores com TEPs, etc. Isso foge do escopo dessa disciplina. O pessoal que faz engenharia elétrica vai estudar em sistemas de transmissão de energia, tá? Em sistemas de energia elétrica vai estudar um pouco mais isso. Então, essa daqui é o ponto inicial, tá certo? Quando eu tenho
teoricamente, casamento de impedâncias, quando a impedância da linha, a impedância de surto for igual à impedância da carga, a gente diz que a linha está operando na condição de SIL. Tá, ela não fica gemendo e fazendo barulho à noite. É um SIL com S aqui. Tá? SIL significa Surge Impedance Loading. Tá? Também conhecido como potência natural da linha. O que é SIL? SIL é a potência entregue pela linha a uma carga ZL que é igual à impedância de surto da linha, que em telecomunicações eletrônicas é conhecido como casamento de impedâncias. Quando a linha está operando na condição de SIL, casamento de impedâncias, eu só vou ter uma única onda se propagando pela linha, não tem onda refletida. Então, como a linha não tem perdas, a envoltória da tensão ao longo da linha tem um perfil plano. Nós já vimos isso, tá? Então, a tensão tem sempre o mesmo valor, tá? Ao longo da linha, perfil plano. Isso na condição de SIL, que é só uma condição de referência, não é o que se busca, nem é o que se consegue na prática. Ela é utilizada muito mais como referência. Tá? Para outras cargas que não obedecem à condição de SIL, que a impedância ZL é diferente da impedância de surto, o perfil na carga vai variar. Por quê? Porque eu vou ter agora uma reflexão, então, mesmo em linhas de sistema de potência, eu tenho uma onda que vai e uma onda que volta. E aqui ao final da linha, na carga, eu tenho reflexão, e o coeficiente de reflexão nós já conhecemos também. ZL menos Z0 é dividido por ZL mais Z0. Dependendo do valor dessas impedâncias ZL e Z0, eu vou ter diferentes tipos de reflexão. Então, aqui eu tenho um gráfico que mostra o perfil da tensão ao longo da linha, a envoltória, na verdade, em função de Z. Lembrem-se que o comprimento de onda é 5.000 quilômetros, então aqui não chega nem a ter um ciclo completo, aqui tem pedacinhos de ciclo aqui, tá? Porque a linha é muito menor do que 5.000 quilômetros. Quando a linha opera na condição de SIL, ZL igual a Z0, o perfil da tensão é plano. A tensão tem sempre, se eu for pegar um medidor aqui ao longo da linha, o valor da tensão eficaz é sempre o mesmo. Tá? Se a linha é terminada num curto-circuito, ZL igual a 0, aí eu tenho um ponto de mínimo na carga. Reflexão total com inversão de fase, nenhuma novidade. Se aqui eu tenho um circuito aberto, se a impedância de carga for infinita, então nesse caso eu vou ter reflexão total sem inversão de fase. Então, com a linha terminada em circuito aberto, eu tenho uma onda que vai e que se reflete sem inversão de fase. Nesse caso, como não tem inversão de fase, aqui na carga eu tenho um ponto de máximo. Então, a gente observa aqui que no caso em circuito aberto, eu tenho uma tensão bastante elevada na saída da linha. Tá certo? Bom, e quando ela opera plena carga? A condição de plena carga corresponde a uma impedância Z de plena carga um pouco abaixo da impedância de SIL, tá certo? Da impedância que faz o casamento de impedâncias. Então, a condição de plena carga está mais próxima do curto-circuito, é uma carga, na verdade, carga de potência maior do que a de SIL. Então, eu tenho uma diminuição da potência, do perfil de tensão ao longo da linha. Então, a gente verifica aqui que o perfil de tensão ao longo da linha varia em função da carga, que varia em função do horário do dia em linhas de transmissão de potência. Quando a condição se aproxima de uma carga baixa, uma impedância de carga elevada, de madrugada, por exemplo, a gente tem um aumento do perfil de tensão ao longo da linha, tá certo? Então, esse aumento do perfil de tensão é chamado de efeito Ferrante. Então, o efeito Ferrante era um engenheiro inglês, filho de italianos, tá? Que estudou muito linhas de transmissão de potência. Então, o efeito Ferrante corresponde à elevação da tensão ao longo da linha. Isso, como a gente viu, ocorre em operação sem carga ou com carga leve, por exemplo, de madrugada. Tá? Então, nesses casos, é necessário que haja intervenção das pessoas que operam o sistema para injeção de reativos, ou compensadores síncronos, transformadores com TEP central, para que a tensão chegue aqui sempre na minha casa em 220 volts ou 127 volts. Se não houvesse esse tipo de controle, a tensão aqui chegaria num valor bastante elevado e iria ferrar com todos os meus equipamentos. Efeito ferrante, tá certo? Bom, o que nós vamos falar agora? Falar sobre uma linha de transmissão monofásica, tá? Ou
ou um equivalente por fase de uma linha trifásica, meu objetivo é falar um pouquinho sobre a indutância dessa linha. Então, aqui está a configuração. São dois condutores iguais de raios R separados por uma distância D. Tá certo? A gente já viu, então, que a indutância total por unidade de comprimento é a indutância interna, devido ao fluxo magnético dentro dos condutores, e a indutância externa, devido ao fluxo magnético externo aos condutores. Então, como a gente já tinha visto, aqui um condutor cilíndrico tem uma indutância interna por unidade de comprimento de μ0 sobre 8π, esse outro igual, somando as duas, então, essa primeira parcela μ0 sobre 4π se deve à indutância interna. A segunda parcela, a indutância externa, associada ao fluxo magnético externo aos condutores. No caso de linhas de potência, a primeira parcela, a indutância interna, não é desprezível. É verdade que ela vai ser menor do que a indutância externa, mas ela não é desprezível e deve ser levado em conta. Como que isso geralmente é feito? Bom, eu vou reescrever essa equação de uma outra maneira, colocando μ0 sobre π em evidência. Então, aqui apareceu o fator 1/4, tá certo? Isso é matemática básica. Posso escrever 1/4 como sendo ln de E elevado a 1/4. Para que isso? Para que eu consiga, utilizando propriedade do logaritmo do produto, escrever isso aqui como sendo um produto. E elevado a 1/4, já coloquei aqui para baixo, eu troquei o sinal do expoente. Tá certo? Então, é uma igualdade, continua sendo tudo correto. Eu poderia escrever essa última equação usando um R'. O que é R'? R' é E elevado a menos 1/4 vezes R. E elevado a menos 1/4 é um número, 0,7788. Esse R' é conhecido como R equivalente ou R reduzido, tá certo? Ele é utilizado aqui, então, esse é o raio corrigido, na verdade, o nome mais utilizado é raio corrigido. Então, o R' é o raio corrigido do condutor aqui, e a utilização de R', já com esse fator de correção, ela leva em conta a indutância interna. Então, se a gente olhar aqui, ó, só o segundo termo, só para lembrar, μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7, em R por metro. Quando eu divido por π, dá 4 vezes 10 a menos 7. Então, se eu pegar a equação da indutância externa e da indutância total, eles são muito parecidos. A única diferença é que aqui eu utilizo R, o raio real do condutor, e aqui o raio corrigido. Esse raio corrigido, esse fator de correção é utilizado de maneira a levar em conta a indutância interna. Então, o pessoal que trabalha na área de sistemas de energia, sistemas de potência, eles não se preocupam muito com a indutância interna de maneira independente. Eles utilizam o R corrigido, que já leva em conta essa indutância interna. Mesmo nos catálogos de cabos utilizados em linhas de transmissão, geralmente já é dado o raio corrigido, para já levar em conta a indutância interna. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente termina uma segunda parte dessa matéria. Então, na primeira parte nós estudamos propagação de uma onda planiforme, propagação não guiada. Agora a gente terminou a parte de propagação guiada em linhas de transmissão. Falamos sobre linhas de sinais, casamento de impedâncias e agora, por fim, linhas de potência. Tá certo? Na próxima aula, na próxima sessão, nós vamos continuar estudando propagação guiada, mas não em linhas de transmissão, em guias de onda. Até lá então!